Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem aqui pelo canal da Igreja Batista da Orla Oceânica. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e estou aqui para estudar a palavra de Deus com você, de uma forma prática, de uma forma útil para o trabalho da igreja, não só a nossa, mas a qualquer igreja que represente aí a sua profissão de fé, a sua adesão como servo de Jesus. Nós estamos numa série de estudos sobre o serviço cristão, o nosso compromisso de servir a Cristo. E nós estamos usando uma afirmação que estamos repetindo todas as nossas aulas. Para nós, servir ao Senhor só faz sentido quando colocamos a nossa vida a serviço do reino de Deus no nível da igreja, no contexto da igreja local. É assim que a gente serve ao Senhor. Qualquer outra coisa que você possa fazer em nome da religião, em nome de práticas religiosas e achar que isso é servir ao Senhor, você pode cometer um equívoco. Porque servir ao Senhor mesmo é colocar a vida a serviço dos valores do reino. Aquilo que o Senhor promoveu como mensagem, como vida, como proposta de uma nova vida no mundo. Então, quando você coloca a sua vida a serviço dessa mensagem, desse evangelho vivo, o evangelho de quem colocou a vida toda a serviço de uma causa, do amor de Deus por toda criatura humana, então você estará servindo ao Senhor. Mas também é preciso que você coloque essa sua disposição de servir no âmbito da igreja local, não no âmbito de uma denominação, não no âmbito de uma religião, mas no âmbito de uma comunidade local de pessoas que seguem Jesus e seus ensinos e fazem disso a sua proposta de discipulado, de caminhada cristã no mundo, de fortalecimento, de encorajamento, de prática do amor fraternal. É assim que a gente serve ao Senhor. E existem várias dimensões. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer um exercício prático. E eu gostaria que você estivesse bem atenta quanto a isso. Porque nós vamos falar de questões assim muito pragmáticas, de aspectos muito presentes na vida da igreja local mesmo. Para que você possa acompanhar esta aula, você vai precisar ter a nossa apostila nas mãos. Então, eu convido você a baixar a apostila. Ela já está à disposição no nosso blog. O endereço está aqui do lado, no chat, como também aqui no link da descrição do vídeo. Baixe o vídeo, baixe a apostila, ela é gratuita, você não vai pagar nada por isso, está em PDF. Você pode abrir no seu celular, no seu computador, pode imprimir, pode enviar para os seus amigos, para os seus irmãos na fé. Ela está oferecida gratuitamente a quem quiser, tá bom? Para que nós possamos seguir a nossa aula, então, aqui no vídeo, eu vou colocar a nossa apresentação. Então, nós vamos fazer o seguinte: hoje, a nossa aula, que é a terceira, vai tratar sobre o perfil ministerial. Então, é disso que falaremos durante toda a nossa aula de hoje. Nós vamos procurar promover com vocês um modo de cada um de nós descobrirmos o nosso perfil. Como a gente já viu, perfil é uma é, poesia, né? Um pequeno acróstico de que tem várias frases que vão juntar a palavra perfil com as iniciais. Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Em primeiro lugar, antes da gente entrar nos aspectos da nossa aula,
Eu quero convidar você a ler uma frase que nos motive a pensar na maneira como estamos colocando a nossa vida a serviço do reino de Deus no âmbito da igreja. É a frase da Madre Teresa de Calcutá, considerada uma líder mundial em favor da paz. Ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, dedicou a sua vida inteira a servir a uma causa. Ela era espanhola e dedicou a sua vida a cuidar de pessoas portadoras de tuberculose, de lepra e outras doenças que não havia cura no século XX. Viveu a vida inteira assim. Ela não precisava fazer isso. Ela era de uma família de classe média alta na Espanha. Ela tinha toda a sua proposta de uma vida tranquila, de viver uma vida, mas ela fez uma opção de colocar a vida dela inteira a serviço de uma causa em nome de Jesus. E isso ela fez durante toda a sua... Foi um exemplo de vida. E ela diz o seguinte, Madre Teresa de Calcutá, com todo esse exemplo de vida, ela disse: sou um pequenino lápis nas mãos do meu Senhor. É Ele que faz tudo. Entendeu, meu amado irmão, minha amada irmã? A gente às vezes tem a pretensão, eu estou trabalhando, eu estou fazendo, eu tenho um cargo, eu tenho um título, eu preciso de honras, eu preciso de salários, eu preciso de respeito, eu preciso de dignidades, mas, na verdade, o serviço do Senhor, ele tem essa perspectiva de abnegação, de altruísmo, de colocar a vida a serviço do reino sem esperar recompensas humanas, embora o Senhor prometa em sua palavra recompensas espirituais e até materiais, claro, para aqueles que servem ao Senhor. Mas o serviço cristão, ele não acontece nessa perspectiva. Não é um trabalho, não é um emprego, não é uma profissão. Nem mesmo para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que exerce função ministerial remunerada, seja como pastor ou pastora, missionário, missionária, ministro educacional, ministro de música, ministro de ministério infantil, e não importa o que você faça na igreja, não é isso que faz o teu ministério. Claro que se a igreja tem condições de suprir as suas necessidades com remuneração, com salário, é justo que a igreja faça isso, com certeza. É justo que a igreja faça isso, porque a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. E isso vale tanto para fora da igreja e muito mais ainda para dentro da igreja. Mas não é isso que faz com que a obra de Deus aconteça. Eu admito que, para mim, logo assim que eu me senti vocacionado para o ministério pastoral, eu entendi que eu precisava ter uma profissão, porque nem toda igreja que eu iria pastorear teria condições de me oferecer sustento. Então, desde quando eu entrei para o seminário, eu concluí a minha formação como professor. Então, eu sou o típico professor de carreira. Eu levei a sério a minha profissão. Eu tenho uma profissão, mas sou pastor. Ao mesmo tempo em que exerci a minha profissão de magistério, de professor, eu também exerci o ministério pastoral. E é isso que cada um de nós precisamos buscar fazer. Teve fases do meu ministério em que a igreja podia me oferecer um sustento adequado para eu sustentar a minha família, mas teve fases que não. Teve fases que eu precisei trabalhar mesmo. E eu louvo a Deus por isso, porque não me faltou nada neste tempo. Então, eu gostaria que você pudesse levar a sério esta aula de hoje e pensar: como é você? Quem é você servindo ao Senhor? Madre Teresa de Calcutá, ela se reconhecia como um pequeno lápis,
nas mãos do Senhor. E você, o que você se acha? O que você se reconhece? Quem é você nas mãos do Senhor? Eu convido você a pensar nisso de maneira bastante sincera para colocar a sua vida à disposição do reino de Deus. E aí nós vamos começar a nossa lição propriamente dita, que terá como objetivo principal preencher uma parte da nossa apostila. Por isso que você ter a apostila na mão é muito importante. Tudo que eu vou falar aqui faz parte da apostila. Lá na página 34, você vai encontrar aquilo que eu tenho chamado de inventário do perfil ministerial, ou IPM. De vez em quando a gente vai falar sobre isso. E aí, o que vai acontecer? Você vai lendo aquele inventário e vai preenchendo, escrevendo. Quem é que vai ler isso? Você, meu irmão. É você, minha irmã, porque você, no final, vai descobrir qual é a sua área, onde você pode servir ao Senhor. E nesta aula de hoje, então, nós vamos observar cada uma destas etapas para podermos chegar ao preenchimento deste inventário, que é um formulário direitinho, onde você vai colocar as suas informações para você entender quem você é, para você se descobrir quem você é. Eu acho que isso vai ajudar bastante você a se conhecer melhor. Então, nessa parte de nosso estudo, vamos conhecer e preencher juntos e juntas o inventário do perfil ministerial, que é o anexo 1 dessa apostila, a partir da página 34. Bom, gente, o que acontece? Se você não imprimiu, está difícil de você anotar, porque você só está lendo na tela do computador ou do celular, não tem problema. Uma hora, se isso motiva você, se você sentiu que você precisa fazer isso para saber onde é que você vai servir ao Senhor no contexto da igreja, então você vai poder voltar a esse vídeo, vai poder voltar à lição e vai fazer, então, passo a passo, o preenchimento desse formulário. O que é que você vai encontrar? Você vai encontrar o acróstico do perfil. Você lembra qual é? Lembra qual é? Nós temos 6 etapas a serem observadas. Primeiro, você vai saber quem você é, qual é a sua personalidade, qual é a sua experiência, qual é a relação de dons, onde você se encaixa, qual é a sua formação, o seu ideal e a lista das suas habilidades. E isso faremos durante essa aula de hoje, conhecer um pouquinho esses campos e a gente explorar melhor. O que eu fiz aqui? A lição, em termos de texto escrito, é um pouco extensa. Então, eu tirei algumas partes da lição e coloquei aqui para a gente comentar. E enquanto a gente comenta, se você tem o texto, você pode ir preenchendo. Ou, quando você tiver o texto na mão, você lembrar das informações que estamos fazendo aqui e acompanhar através da apostila os desdobramentos que são oferecidos lá. Vamos fazer isso, então? Então, abra aí a sua apostila, vou fazer de conta que você tem, tá bom? Se você não tiver, já está avisado, você pode fazer isso em outro horário. Então, vamos supor que você tem a apostila nas mãos, abra a sua apostila e vamos, então, conhecer a primeira etapa do inventário, que é a etapa do desvendar, desvelar. Qual é a sua personalidade? Quem é você? Então, quando a gente trata da questão da personalidade, o que mais chama a atenção é a questão do temperamento. Como é que você é? Como é que você se ajusta às mudanças? Como é que você encara as dificuldades?
como que você enfrenta os desafios? É isso que eu gostaria que você refletisse nesta hora. Quando estamos servindo em áreas que não se ajustam à nossa personalidade, nos sentimos desconfortáveis, nos esforçamos mais, gastamos mais tempo e ainda o resultado não é satisfatório. Isso acontece na sua vida profissional, mas acontece também na igreja. Eu me lembro quando eu comecei a minha vida cristã na igreja, então tinha no final do ano aquelas eleições para o ano seguinte. E aí tinha que preencher uma relação de cargos. E aí a igreja quase que obrigava as pessoas a fazerem aquelas coisas que elas não estavam preparadas, pelo simples fato de que aqueles cargos não poderiam estar sem ninguém. E se alguém não escolher, não aceitasse a proposta, era a comissão de indicações, né, que fazia esse trabalho de oferecer os cargos para os irmãos. Então, eles usavam aquele texto de Eclesiastes 9, alguma coisa, acho que 9, 10, se não me engano. Tudo que vier às tuas mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Aquilo soava como uma ameaça, como uma imposição. E acontecia que aqueles cargos impostos, né, sobre as pessoas que não estavam preparadas, eles acabavam sendo inoperantes, não davam resultado adequado. Porque é isso, se não estiver de acordo com a sua personalidade, não vai para frente, não vai ter bom resultado. E o que vai resultar? Uma pessoa cansada, uma pessoa que já não vai ter alegria de viver a vida de fé na comunidade. E quantas pessoas decepcionadas, frustradas, porque estão mal colocadas em algum trabalho na igreja para atender uma exigência, uma imposição que lhe foi dada para fazer aquilo para o qual ela não estava preparada. Então, conheça a sua personalidade. Por quê? Deus fez cada um de nós de um jeito. Cada um tem um modo único de ser. Cada um tem um gosto, uma preferência, tem aspectos emocionais e até mesmo intelectuais que dizem respeito às nossas habilidades. E isso não faz da gente melhor ou pior do que ninguém. E esse talvez seja o principal fator para que nós nos preocupemos aqui sobre a questão da personalidade relacionada aos ministérios. Então, isso vai ser muito importante para você determinar em qual o ministério que você melhor se enquadra. Então, vamos lembrar de uma coisa. Deus ama a diversidade, a variedade. A igreja é plural. Pode ter certeza disso, meu irmão, minha irmã. A igreja é formada de diferentes tipos de pessoas. Eu me lembro de um executivo da denominação que comparou a igreja a uma engrenagem, a um motor, formado por várias engrenagens, cada uma de um tamanho, cada uma com uma finalidade e cada uma ajustada à outra. Essas engrenagens não são colocadas na pressão, elas são justapostas, se encaixam perfeitamente em cada lugar. E é preciso fazer aquele quebra-cabeça para saber em cada pedacinho que você, meu querido irmão e irmã, que é uma engrenagem, vai se encaixar melhor. Levando em consideração o fato de que Deus ama a diversidade, lembre o seguinte: Deus fez cada pessoa de um jeito. Ele não usou uma forma para criar pessoas iguais. Aliás, a pessoa que disse isso disse que Deus, quando fez a mim e fez a você, ele usou uma forma para cada um de nós.
e depois que fez a gente, ele pegou essa forma e jogou fora, de tal maneira que não vai ter outro igual a mim e a você. Isso nos permite entender que não existe pessoas certas e erradas. Temperamento certo, temperamento errado. Emoções certas, emoções erradas. Não existe isso. Cada um tem seu jeito. Tem pessoas que são mais extrovertidas, outras mais introvertidas. E no reino de Deus tem lugar para o extrovertido e para o introvertido. Tem lugar para a pessoa mais expansiva e tem lugar para a pessoa mais retraída. Enfim, tem lugar para todos no reino de Deus. Por quê? Porque Deus precisa de pessoas diferentes dentro da igreja para que haja equilíbrio e a igreja possa viver em harmonia. A harmonia se dá pela relação entre os diferentes, não entre os iguais, porque não somos iguais em espécie alguma. Eu espero que você preencha aí o seu formulário, mostrando quem você é, fazendo as suas análises, colocando os valores necessários para que você possa entender a sua condição de pessoa, a sua condição de pessoa. Em segundo lugar, você fazendo isso, vai passar para a questão da experiência. E nós já vimos que quando a gente fala de experiência, estamos falando de nossas experiências espirituais e também de nossas experiências dolorosas. Aspectos ligados à nossa vida de oração, à nossa vida de comunhão uns com os outros, mas também nossas lutas, nossos desafios, enfim, tudo aquilo que diz respeito à nossa história de vida. Quando a gente está falando de experiência, não estamos falando de experiência de trabalho, de formação escolar. Aqui não, aqui estamos falando de vivência. O que você já vivenciou nessa vida? Então, meus irmãos, minhas irmãs, um dos fatores de maior importância que determina o ministério que Deus tem para você diz respeito às suas experiências passadas, especialmente as dores e problemas que você superou com a ajuda de Deus. Eu me lembro de uma senhora que frequentava uma das igrejas que eu pastoreava. Ela não podia frequentar a igreja porque ela tinha uma filha que dependia dela integralmente, já com seus 12 anos, né? E durante o tempo que eu estive lá, eu vi essa criança crescer, se tornar mocinha, e a mãe lidando com ela. Era uma pessoa totalmente dependente de alguém para cuidar dela. E em vez de eu requerer ou cobrar ou coisa desse tipo, frequência dela à igreja, eu ia até lá. Fazia comunhão, ela e o esposo e a filha, a gente orava junto, e ela então lembrava de cânticos, porque antes da filha nascer, ela era do ministério de adoração, e a gente conversava muito sobre isso. E ela então imaginava que um dia aquela luta iria passar, e ela poderia então voltar a servir ao Senhor. E eu disse que não, não. Você é um exemplo vivo de uma pessoa que, pela sua experiência de vida, de dedicação à sua filha, tem muita lição para dar. Tem um espaço para você no reino de Deus. Deus precisa de gente como você, que tem a sua experiência de vida para poder servi-lo em alguma área em que você será necessária. Imagine quantas mães, quantas famílias passam pelo que você está passando e enfrenta crises, enfrenta lutas, não sabem como lidar. E você está encontrando formas de fazer a sua família feliz, harmoniosa. A gente vê sua filha saudável,
A gente vê sua família unida. Como que isso é importante? Sua experiência pode abençoar muitas pessoas. E eu acredito nisso. Acredito mesmo, meus irmãos. Nossas experiências nos formam. Nós somos o que somos porque tivemos a experiência que tivemos, a família que tivemos, os pais que tivemos. Enfim, não se envergonhe do seu passado. Deus não tem vergonha do seu passado. Ele precisa de gente com a experiência que você tem. Então, uma vez que as maiores experiências de vida procedem de nossas fraquezas e não de nossos pontos fortes, precisamos dar muita atenção ao que aprendemos nos nossos momentos de aperto, de dificuldade, de luta. Sabe aquele tempo em que você teve que orar mais, que você teve que repensar alguns ensinos das Escrituras, algumas interpretações equivocadas que você teve? Então, tudo isso que você passou no passado serve como experiência de vida. Fez de você quem você é. Então, meus irmãos, olha o que a Bíblia diz sobre isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso está lá em Romanos 8, 28. Muita gente acha que aquilo que a gente já viveu pode ser que ajude. Não, é tudo junto mesmo. Nossas experiências de vida vão acumulando fatores importantes para a nossa própria formação. Elas vão delineando o nosso perfil e fazendo a gente do jeito que é. Você, meu irmão, minha irmã, é do jeito que você é. Gostem ou não gostem, por causa das experiências que você já passou. E como Deus precisa disso. Como Deus precisa de gente com a experiência que você tem para poder abençoar outras pessoas no seu reino. Há um outro versículo que eu gostaria de mencionar. Está lá em Filipenses, capítulo 1, verso 12. Paulo dizendo sobre si. Ele diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Talvez o nosso querido apóstolo ficasse reclamando: mas eu sofri, eu fui perseguido, eu apanhei, me jogaram pedra, me expulsaram, eu tive que fugir, agora eu estou preso, e que não sei o que. Podia ele estar se lamuriando, reclamando, mas ele diz que não. Tudo que eu passei, tudo que eu sofri, tudo que eu vivi, de bom e de ruim, tem servido para o progresso do Evangelho. Tem abençoado vidas. E a minha vida tem sido abençoada muito mais ainda. Lembre disso, suas experiências são muito importantes. Lá no inventário, você vai encontrar os campos para você colocar as suas experiências espirituais, como também as suas experiências dolorosas. Vamos lá e você vai poder ver que você tem uma bagagem muito grande de experiência para poder permitir que Deus use sua vida em algum lugar no seu reino. A outra parte do inventário é a relação de dons. É a terceira parte. Essa parte é mais trabalhosa de se preencher porque vai demandar um estudo sobre dons espirituais. E aí eu pediria que você desse uma olhadinha lá na apostila, porque tem um questionário chamado Desembrulhando os Dons. Desembrulhando os Dons. Se eu não me engano, é o anexo 2 da nossa apostila. No anexo 2, então, você vai encontrar uma série de perguntas, se isso tem a ver com você, se não tem a ver com você, uma série de situações
E você vai anotando, anotando, e você vai verificar aquilo que mais corresponde à sua realidade. Isso pode ter a ver com os dons espirituais que Deus tem abençoado a você. Como já vimos na aula passada, se lembra disso? Nós falamos que todo mundo tem pelo menos um dom. Você tem pelo menos um. Bem provavelmente pode ter até mais. E esse questionário, esse formulário do Desembrulhando os Dons, vai ajudar você a descobrir as suas capacidades. Então, lembre-se do seguinte: como é que a gente pode descobrir os dons que nós temos? A partir da nossa própria, do exame da nossa própria consciência. Todos nós precisamos descobrir qual ou quais os dons que Deus nos tem concedido para que possamos servi-lo melhor na igreja. Uma vez que você tem, descubra. É conselho do apóstolo Paulo buscar com zelo os melhores dons, como ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, e buscar com zelo os melhores dons. Todos nós precisamos fazer isso. Aliás, esse versículo ele é o final do capítulo 12, que também é o começo do capítulo 13. Então, tanto faz você colocar lá no último versículo do capítulo 12 ou no primeiro versículo do capítulo 13, tanto faz. Buscar com zelo os melhores dons. Muitas vezes, por não darmos importância a esse assunto em nossa vida espiritual, muitos dons ficam adormecidos em nós. Por isso que o apóstolo Paulo dá aquele conselho a Timóteo. O conselho bíblico é: mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Todos nós temos essa fagulha dentro da gente. E a gente precisa dar uma abanada, uma soprada, né? Para aquecer, para levantar a labareda e fazer incendiar a nossa disposição de servir ao Senhor na área que o Senhor nos capacita para servir. A Bíblia não traz restrições sobre a quantidade de dons que podemos receber. Então, não se preocupe com isso. O certo é que você possui pelo menos um dom. E todos os dons, eles nos são dados com uma finalidade apenas, que é ajudar a igreja a cumprir seus propósitos. Acredite nisso. Não é para sua vaidade pessoal, não é para mostrar que você é poderoso, consagrado, santo e todo capacitado para poder exercer cargos e funções na igreja. Não, dom é para ajudar a igreja a seguir adiante. Eu me lembro que no livro Amostras da Graça, que eu mencionei, eu elaborei uma pequena crônica sobre o exemplo de dons. Porque quando eu fiz o estudo na igreja que eu pastoreava, as pessoas ficavam em dúvida sobre como que isso acontece na igreja. Aí eu fiz a seguinte comparação. Imagine a igreja no final do culto, todo mundo no pátio da igreja, conversando, se distraindo, e passa, de repente, uma criança correndo com um saquinho de pipocas. E ela tropeça num resvalo da calçada, do piso. Ela resvala naquele sobressalto do piso e vai pipoca para tudo quanto é lado. Aí, de repente, uma senhora da igreja logo se preocupa. Você se machucou? Você está bem? O que é isso? É o dom do cuidado, da compaixão, da misericórdia. E daqui a pouco vem aquele irmão mais generoso, mais dócil, diz: coitada, perdeu sua pipoca. Vai lá, toma um dinheirinho para comprar a sua pipoca, uma outra pipoca para você. É o dom da generosidade, da oferta. Aí daqui a pouco vem aquele irmão: mas como é que
pode a igreja deixar esse piso desse jeito, sem reparo? É o dom do administrador. Vamos ter que reunir o pessoal para poder consertar este piso. Aí, daqui a pouco, vem a outra irmã com uma vassoura na mão e diz: já já vou limpar tudinho, tirar essa pipoca espalhada para que não fique sujo o piso da nossa igreja. É outro dom também que essa irmã tem. E quando essa discussão está acontecendo no grupo, vem aquele irmão mais generoso e diz: olha aqui, eu vou dar uma oferta para a igreja, para que a igreja possa reparar esse piso o mais rápido possível. É isso que é dom espiritual na igreja. Todos nós temos dons para ajudar a igreja a cumprir os seus propósitos. Desse modo, categorizamos a lista de dons que está lá. Toda a lista de dons é pensada para as necessidades de uma igreja local, de acordo com os propósitos bíblicos da igreja. Então, dá uma olhadinha lá, você vai ver que é muito bom. 1 Coríntios 12, 31, que é aquele famoso versículo que a gente não sabe se termina o capítulo 12, se começa o capítulo 13. O que você precisa fazer agora é procurar com zelo os melhores dons. Faça isso. Dedique-se a examinar os dons espirituais. A quarta parte do formulário, do inventário de perfil ministerial, é a questão da formação. Formação. São as nossas habilidades adquiridas. O que nós aprendemos com nossa experiência de vida, mas também nos nossos cursos, na nossa área sistemática, porque a aprendizagem ela se dá de forma sistemática, através dos cursos que fazemos, e também de forma assistemática. E você pode ter aprendido na igreja ou fora da igreja. Por exemplo, se você é um contador, com certeza Deus pode usar muito sua vida na área do Ministério de Finanças da igreja. Se você é um educador, um professor, Deus pode usar muito sua vida no ministério educacional da igreja. E se você tem outras habilidades que você adquiriu, outras formações, essas formações podem ser muito importantes para a vida da igreja. Veja se você tem alguma formação fora do contexto da igreja ou no contexto da igreja. Tem gente que fez curso de missionário, tem gente que fez curso de evangelismo pessoal, discipulado. Tem tantas coisas que a gente pode aprender na obra de Deus e que são úteis para o trabalho da igreja. Eu me lembro, minha mãe, quando começou a se interessar pelo ministério infantil, e ela se dedicou uma época muito ao ministério infantil da igreja. E ela entendeu: eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso buscar aprendizado. E o pastor da igreja, na época, orientou para que ela fizesse um curso de uma instituição chamada APEC. E ela foi lá, fez o curso, e ela se dedicou, ela aprendeu, e ela tentou ser a melhor possível na obra de Deus. Ela tinha uma experiência, mas também tinha uma formação para servir ao Senhor no reino de Deus. É isso que acontece com todo mundo, gente, e vai acontecer com você também, porque pode ser que você não tenha aquela formação sistemática agora, mas quem sabe, né? Quem sabe você pode se aperfeiçoar, buscar outras áreas para você também crescer espiritualmente. Ninguém nasce sabendo tudo, entendeu, meu irmão? Ninguém nasce sabendo: mas eu não sei fazer. Você aprende, a gente aprende. Aliás, nada da nossa vida é natural. Tudo no humano foi aprendido. Ou aprendemos sistematicamente numa escola, ou aprendemos com a vida, convivendo com pessoas. A maior parte do que sabemos ou fazemos
foi adquirido ao longo de nossa existência. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, aliás, tudo que eu sei hoje, eu aprendi vivendo. É o que chamamos de aprendizado. Nós aprendemos sim. Então, meus irmãos, lembrem de Provérbios, capítulo 4, verso 13. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Tudo isso foi aprendido. Você aprendeu valores, você aprendeu práticas, hábitos, costumes, tradições, tantas coisas que a gente aprendeu. Aprendeu lições, aprendeu saberes, histórias, narrativas, interpretações, tudo foi aprendido. E da mesma forma como aprendemos, podemos reconhecer o que não estava legal e aprender de outro modo, refazer os nossos conceitos. E isso é muito importante para a convivência de comunhão na igreja. Deus nos fez capazes de aprender com mais facilidade certas coisas do que outras. É o que chamamos de aptidão. Quer ver uma coisa? Eu não sou bom em matemática. Aliás, eu tenho até uma certa antipatia pela matemática. Não pelos matemáticos, que me perdoem os matemáticos. Aliás, meus professores de matemática foram ótimos, mas eles não conseguiram me fazer gostar da matemática, porque não é da minha aptidão. Mas olha, gente, pegar um texto e ler, e escrever, e construir ideias, isso é comigo mesmo, como eu faço com alegria. Até mesmo nas reuniões de grupos, quando eu estou presente, tem que escrever alguma coisa. É o Irênio, pode ter certeza que eu estarei lá e vou fazer isso com toda a minha alegria, com todo o meu coração, porque a minha aptidão é essa, de ter uma familiaridade com a textualidade. Então, mas isso é meu, é minha característica. E você? Tem gente que tem uma habilidade maravilhosa para a cozinha, tem gente que tem uma habilidade maravilhosa para a arte, tem gente que tem habilidade maravilhosa para esporte. Qual é a sua? Então, Deus nos fez com aptidões, com capacidade de adquirir mais aprendizado para uma coisa do que para outra. Recentemente, na neurociência, descobriu-se que a gente tem um cérebro capaz de aprender. Na época que se descobriu isso, falava do lado esquerdo e do lado direito do cérebro. E então, quem desenvolve mais um lado tem aptidão para as ciências exatas, e quem desenvolve mais o outro tem mais aptidão para as artes, para a história e para os textos. Ok. Então, havia até um professor que eu lia muito, em que ele dizia que quando a gente vai se preparar para algumas coisas que nós não temos capacidade, nós precisamos dedicar mais atenção àquilo que não somos aptos do que àquilo que somos aptos. Porque aquilo que eu sou apto vai acontecer naturalmente, mas aquilo que eu não sou apto precisa de maior dedicação, muito mais dedicação. Pense nisso. Deus fez você com certas capacidades, com certos potenciais, tendências, e que você se familiariza melhor. Qual é a sua área? Em que esfera você atua melhor? Na esfera das relações ou na esfera do burocrático, né, de ficar dedicado a um gabinete, né, arrumando documentos? Quando eu trabalhava na junta administrativa do Seminário Batista do Sul do Brasil, nós recebemos a visita de duas irmãs norte-americanas. Aquelas duas senhoras tinham acabado de se aposentar nos Estados Unidos. E elas disseram que a vida dela toda foi dedicada a organizar bibliotecas. E elas, então, colocaram-se à disposição
da denominação batista lá nos Estados Unidos para abençoar algum campo missionário que precisasse de uma bibliotecária. E o Seminário do Sul precisava catalogar sua coleção de mais de 45 mil volumes. E elas vieram com uma alegria, elas trabalharam incansavelmente por 30 dias. Olha, gente, é coisa pra caramba. Quando não tínhamos computador ainda, elas se dedicaram a catalogar todo aquele acervo maravilhoso do Seminário do Sul. Só que elas fizeram por vocação, era a capacidade delas. E assim, ninguém via aquelas irmãs. O que elas fizeram? Elas só fizeram isso, acabaram o serviço, voltaram felizes para o seu país, sabendo que abençoaram de alguma forma algum segmento da obra de Deus. Segundo aos Coríntios 3:5 diz assim: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Se você tem alguma capacidade especial, saiba que foi Deus quem o capacitou e coloque isso a serviço do reino de Deus. A quinta área do inventário do perfil ministerial que você precisa dar atenção e preencher é sobre os seus ideais. Quais são os seus ideais? O que te motiva como pessoa? Quais são os seus sonhos, suas aspirações? Quando você vai à sua igreja, o que é que você sente falta? O que é que você gostaria que ela tivesse? Isso pode ajudar você a servir ao Senhor. Pode indicar a área em que você vai trabalhar. Preste bem atenção nesses detalhes, nesses campos que estão abertos sobre o seu ideal. Porque isso tem a ver com aquilo que te emociona. Então, a ideia de monitorar suas emoções é algo que a gente precisa fazer num dado momento. E essa é a hora de você fazer isso. O que é que você gosta quando vai na sua igreja? O que é que você não gosta? O que é que você não gosta? Uma vez fizeram uma pesquisa sobre o que é que mais chama a atenção das pessoas quando elas vão a um templo pela primeira vez. Quando elas vão a um templo. E naquela pesquisa foram colocadas várias áreas da edificação do templo. E sabe qual foi a resposta que mais deram? Falaram que era o banheiro. Então, uma das coisas que mais chamava a atenção das pessoas era a maneira como o banheiro se apresentava. O que é que mais chama a sua atenção quando você vai à igreja? No culto, na edificação, nas atividades. O que é que mais você sente falta? De repente, é nessas áreas que afetam suas emoções é que pode estar, então, uma área onde você pode ajudar a sua igreja, em vez de ficar reclamando e procurando igreja perfeita. Não existe igreja perfeita, meu irmão, minha irmã. Existe a nossa igreja. E a nossa igreja é resultado da cooperação dos irmãos, com as suas emoções, com aquilo que lhe faz bem, porque é o que nós queremos encontrar nos nossos momentos de comunhão. Dizemos que as emoções procedem do coração. E o que é o coração? Pode ser simplesmente um órgão que bombeia o sangue, ou a nossa constituição emocional, ou mesmo nossa força vital, nossos impulsos, nossa disposição para fazer algo. A Bíblia usa o termo coração para representar o centro da motivação, do desejo, das inclinações humanas, das nossas emoções. É para onde o nosso coração aponta, é para onde que nós vamos. É onde nós vamos nos sentir melhor, é para onde o nosso coração aponta.
Então, pense nos seguintes exemplos. O meu coração determina as coisas que eu digo. Sua fala, as coisas que você coloca para fora, porque é do coração que elas procedem. O meu coração determina por que eu tenho vontade de fazer umas coisas mais do que outras. Então, o seu coração é que vai dizer se você gosta mais de trabalhar com crianças ou trabalhar com idosos. Tem gente que nem pensar trabalhar com música. Já disse aqui e repito, melhor coisa para a igreja é não me colocar no ministério de música. Embora eu goste muito de música, mas o meu coração não aponta para fazer alguma coisa nesta área. Eu estou do outro lado da atividade musical, que é de apreciar, ser um apreciador da música. O meu coração determina porque eu ajo de certa maneira. Quando você fica nervoso, quando você fica emocionado, quando você ri muito, quando você dispara a gargalhada ou quando dispara o choro, isso tem a ver com aquilo que o seu coração está pedindo, o seu desejo. Então pense nisso, avalie para onde o seu coração aponta. Bom, chegamos então à última parte do nosso formulário, do inventário do perfil ministerial, que fala sobre as listas de a lista de habilidades. E isso é talvez a área mais importante de todo esse perfil para fechar tudo aquilo que vimos anteriormente. Pense bem, nós podemos descobrir que habilidades temos desenvolvido. O que é uma habilidade? Habilidade é aquilo que você sabe fazer. Aliás, é um dos conceitos em educação dos mais importantes. Não é saber conhecer, mas saber fazer. É quando você realmente demonstra que sabe alguma coisa. E uma das desculpas mais comuns que as pessoas dão para não se envolverem com os ministérios é dizer: eu não tenho nada para oferecer. E essa é uma desculpa que não tem cabimento. Você sabe fazer alguma coisa sim. Você sabe cuidar de alguma coisa. Você sabe fazer algo que pode abençoar a igreja. Então, reflita sobre isso. O segredo para você descobrir quais são as suas habilidades é colocar tudo que você sabe fazer a serviço do ministério certo. Se você conseguir colocar as suas habilidades no lugar certo, na hora certa, pelas razões certas, você será uma serva do Senhor, um servo do Senhor de sucesso. Então, faça a você mesmo a pergunta: onde posso cumprir os propósitos de Deus para a minha vida? Há 2 versículos aí para você dar uma olhada com calma em casa e depois de ouvir essas explanações que eu estou fazendo aqui, para você saber onde vai servir. Não é em qualquer lugar, mas é o lugar onde você está habilitado, onde você tem condições do tal do saber fazer. Veja alguns conceitos importantes sobre habilidade que precisam ser levados em consideração nesta hora. Primeiro, as pessoas nascem com certas habilidades. As habilidades que eu tenho, pode ser que outras pessoas não tenham. Há várias habilidades que parecem ser congênitas ou são desenvolvidas muito cedo na infância. São os talentos ou habilidades naturais. As crianças já começam desde cedo a mostrarem seus potenciais. E aí os papais e as mamães já começam a orientar os seus filhinhos àquelas práticas. E não adianta forçar para fazer aquilo que o papai e mamãe querem que elas façam. As próprias crianças já demonstram suas habilidades naturais. Algumas habilidades podem ser adquiridas.
Então, além daquelas que nós nascemos com elas, existem aquelas que vamos desenvolvendo ao longo da vida. Algumas de nossas habilidades podem ter sido adquiridas pela convivência em família, ou mesmo em atividades de aprendizado na escola, ou mesmo em atividades profissionais. Pode ser. Quem sabe aí você foi aprendendo a desenvolver suas habilidades. Eu sempre tive essa propensão para texto, eu sempre tive. Quando eu fazia minhas traquinagens como criança, fazia bagunça em casa, minha mãe colocava de castigo. E quando ela dizia, fica de castigo, eu já passava na estante que tinha na sala e pegava um livro. E ficava ali quietinho, lendo o livro. Lendo o livro. Era o meu jeito de passar o tempo para não sofrer com o castigo. Mas ali já estava vendo as minhas habilidades. Quando eu precisei procurar emprego, o primeiro lugar onde eu encontrei para trabalhar foi numa encadernadora artesanal de livros. Depois, numa gráfica onde se faziam jornais. E ali eu fui desenvolvendo a minha habilidade. Como é que se deu isso? Se deu através do meu aprendizado, da minha vivência, das minhas ocupações. Eu tenho certeza que você tem as suas também. Bom, nem sempre temos consciência de nossas habilidades. Você sabe que tem coisas que a gente nem imaginava que seria capaz de fazer. Muitas vezes precisamos nos submeter a um processo que nos ajude a identificar quais são os nossos talentos ou habilidades. Fazer testes, fazer experimentações, um estágio probatório. Quem sabe você pode desenvolver novas habilidades. Outra afirmação: nossas habilidades profissionais podem ser usadas em um ministério na igreja, que é o que eu havia comentado anteriormente. Você trabalha em quê? Carpintaria, enfermagem. Quanta coisa na igreja você pode fazer, não é mesmo? Quantos ministérios estão ligados à sua atividade profissional? Então, seja criativo. A obra de Deus precisa de todo tipo de serviço. E Deus pode usar maravilhosamente cada oportunidade. E, finalmente, podemos possuir uma grande variedade de habilidades. Não é? Minha mãe tinha uma lição que eu guardei para a vida toda. Ela dizia assim: todo homem tem que ter pelo menos 7 ofícios. Aí eu era criança, eu disse: meu Deus, é muita coisa para saber fazer. Então todo mundo tem que saber fazer alguma coisa. E eu sempre fiquei me ocupando para aprender uma profissão nova, uma atividade, uma habilidade nova. Então, quando comecei a escrever, eu tinha que aprender datilografia. E aprendi a fazer datilografia com os 10 dedinhos. Aí veio a era do computador. A primeira coisa que eu fiz foi aprender a lidar com o computador e edição de texto no computador. Depois veio aí a possibilidade de ampliar a programação e eu fui querer saber como é que se faz. Pequenos exercícios de programação para as atividades, banco de dados, essas coisas todas. A minha cabeça sempre trabalhou nesse sentido. Estudos científicos comprovam que uma pessoa pode possuir e desenvolver uma diversidade enorme de habilidades. Claro que isso leva tempo e demanda algum esforço e interesse. Veja que você tem muito a oferecer para o reino de Deus, meu irmão, minha irmã. Bom, eu espero que você tenha acompanhado o preenchimento do inventário do perfil ministerial. Se você não fez, faça depois. Quando você terminar essa tarefa, você vai ter, então, o perfil de quem você é. Guarda com você.
é sua história de vida, é o seu retrato falado. Ele será muito importante para ajudá-lo a encontrar o melhor lugar para servir ao Senhor na igreja. E o que você vai fazer com isso? Se você deseja, quero trabalhar na igreja, procura um pastor. Procura a liderança da igreja. Vem conversar comigo. Será importante a gente poder se ajudar mutuamente. Encerrando, então, a nossa aula de hoje, pense no seguinte: não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo de todos. Amém? Há muita gente querendo ficar no topo, no estrelato, ocupando os altares, mas o lugar do crente é no serviço uns aos outros. Esse é o meu lugar. Hoje eu sou pastor, mas eu sou pastor porque quero servir a todos e todas. Você não vai me encontrar, na maioria das vezes, nos estrelatos, mas vai me encontrar servindo, sendo útil naquilo que os nossos irmãos e irmãs precisam. Amém? Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta aula de hoje. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar em prática estas lições na nossa vida. Queremos ter o perfil de uma pessoa que te serve, Senhor, que está a serviço do teu reino e que abençoa a vida de comunhão da tua igreja. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Chegamos ao final de nossa aula, uma aula um pouco longa, mas eu gostaria que você olhasse direitinho a apostila, preenchesse o seu formulário e, quem sabe, a gente vir a conversar algum dia sobre isso. Nossa igreja continua com atividades híbridas, estamos nos preparando para poder retomar algumas atividades presenciais e eu convido você a se colocar na presença de Deus para servirmos ao Senhor juntos. Logo mais às 18 horas, continuamos com a nossa série de mensagens sobre recomeços. Aguardo você lá.